Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, o que é, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Glória a Deus, um enorme, grande prazer que eu venho até a vocês da parte do Espírito Santo do Senhor Jesus nesse último final de semana, nesse último sábado do mês de março do ano de 2024, partilhar da parte do Espírito Santo do Senhor Jesus uma mensagem forte, uma mensagem poderosa, uma mensagem que eu diria que é um ponto de interrogação, uma incógnita na cabeça de muitas pessoas que são cristãs, como também para aquelas que não são cristãs, da maneira como Deus ele opera para alcançar a cada pessoa. Eu gostaria de dizer para você, meu amigo, minha amiga, se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo do Senhor Jesus, não endureça o teu coração, tome a decisão e entregue a tua vida a Deus. É bem verdade que nós todos estamos aqui nessa terra de passagem. Já visto que no meu bilhete de identidade, assim como no teu bilhete de identidade, você está marcado simplesmente a data, registrada a data do teu nascimento, mas a data da morte, o dia que a gente irá de partir para desta terra, para a eternidade, ninguém sabe. Por isso que enquanto há oportunidade e há tempo de você ouvir, aceita Cristo Jesus. É verdade que Deus ele quer salvar você, Ele quer abençoar você, mas Ele precisa que da permissividade humana, que é para Ele poder entrar em vigor e que é para Ele poder agir na tua vida, amém? Eu vou fazer oração. Assim que eu fizer oração, vamos então ver essa mensagem poderosa que o Espírito do Senhor me iluminou durante a semana. E se você ouvir a voz do Espírito, tome a decisão de vir para Cristo, amém? Vou fazer oração em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, por este dia maravilhoso que o Senhor me concede nesse momento único e singular, Santo Deus, de ser um instrumento usado nas tuas santas e divinas mãos. Haja visto que o Senhor é o Deus que sonda os pensamentos e as intenções dos corações dos filhos dos homens. A tua palavra ela declara dizendo o seguinte, que quais dos homens sabe as coisas que nele está, a não ser o Espírito do homem que nele habita. Assim também as coisas de Deus, o Espírito de Deus, as coisas de Deus ninguém sabe, a não ser o Espírito de Deus que perscruta nas profundezas de Deus. Mas a todos aqueles que buscam o Senhor de todo o coração, o Senhor deu a graça de ouvir a voz do teu Espírito, porque a tua palavra ela declara dizendo que o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Espírito Santo, tudo que eu desejo para este dia é que o Senhor venha me usar. Eu não quero passar mais nada, Santo Deus, do que um vaso, um instrumento usado nas mãos do Senhor para ser um canal, para o Senhor falar o coração dessa pessoa e assim ela possa tomar a decisão de se voltar para o Senhor. Senhor Jesus, o Senhor declarou dizendo o seguinte, que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e sairei e cearei com ele. Quanto a vós não tendes necessidade de falar, mas a unção que está sobre vós, esta falará e vos ensinará tudo quanto eu vos tenho dito ao meu respeito. Espírito Santo de Deus, toma a direção desses minutos que o Senhor estará ministrando por intermédio de mim. Desde então quero te pedir para que o Senhor repreenda o espírito da cegueira espiritual, que faz com que essa pessoa não venha entender, nem perceber a pregação do Evangelho. Que esses espíritos malignos sejam repreendidos e que a tua palavra ela possa ser como uma espada, Santo Deus, que possa penetrar ao ponto de separar o espírito da alma e a junta das medulas, e que possa discernir os pensamentos e as intenções dos corações. Toma a direção deste minuto que o Senhor estará ministrando por intermédio de mim. É o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga com missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. Para esta mensagem do dia de hoje que o Espírito do Senhor tem para nós,
está em 4 textos do Novo Testamento, da Nova Aliança, sabendo que o primeiro texto que nós vamos ouvir, que o Espírito do Senhor tem para nós, está na primeira epístola de Pedro. Deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor. Primeira carta de Paulo, a primeira epístola de Pedro, capítulo de número 4, glória a Deus, versículo de número 10, Espírito Santo falando através de Pedro. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. E os 3 textos que vai confirmar esse texto da primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo número 10, está na epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 11 até o versículo número 13 do texto sagrado. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Glória a Deus, e que o Espírito Santo fale por mim. Para este último final de semana, para este último sábado do mês de março, a mensagem que o Espírito do Senhor soprou no meu coração e quer que eu partilhe com todos vocês é sobre a variedade da graça de Deus e a multiforme sabedoria de Deus. Missionário, o que é que tem a ver esse tema com esses 4 textos que nós ouvimos o Espírito falando por intermédio de nós? Na primeira epístola de Pedro, no capítulo 4, versículo de número 10, tem algo interessante. O Espírito Santo, através de Pedro, ele declara, dizendo o seguinte, que no caso para os cristãos, o corpo de Cristo, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu de Deus, como os bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Primeiramente, nós precisamos entender o que significa essa palavra graça. A palavra graça, ela tem inúmeros significados. Dentre eles, significa o favor imerecido de Deus, que é para salvar o ser humano. E a graça de Deus, ela se manifesta de diversas maneiras, com um único objetivo, que é de salvar, no caso, a humanidade. Nós vimos ele falando que servir uns aos outros, cada um conforme o dom que de Deus recebeu. Ou seja, toda pessoa que tem a graça de Deus, o favor de Deus, ela recebe um dom da parte de Deus como bom dispenseiro. A palavra dispenseiro significa aquele que é responsável de cuidar de uma dispensa, de uma dádiva que ele recebeu da parte do seu Senhor. E ele declara dizendo que da multiforme graça de Deus. A palavra multiforme, ela vem do grego, que quer dizer polímorfos, que é a multiforme, que é a variedade da graça de Deus de agir, que é para poder salvar a humanidade. E Deus, ele quando criou o ser humano, ele fez o ser humano de diversas maneiras. Você vê que nós somos indivíduos. A palavra indivíduo significa a qualidade de ser único, incomparável, insubstituível, inconfundível. Ou seja, nós somos pessoas, meu amigo, minha amiga, que temos gostos diferentes, que temos temperamentos diferentes, que agimos de maneiras e de tons diferentes, que falamos de maneira diferente, que reagimos, que sentimos de forma diferente, e não somos iguais. Você vê que a minha impressão digital só eu tenho
A tua impressão digital só você tem, e diversas vezes, e diversas outras pessoas que têm impressões diferentes umas das outras. Podemos até ser parecidos, mas nós não somos iguais. E você vê que essa semana, quando o Espírito me iluminou essa mensagem, quando estava a preparar essa mensagem sobre a variedade da graça de Deus de agir, que é para salvar a humanidade, eu fui pesquisar sobre o número de habitantes que existe no planeta Terra. Para esse recente ano que nós estamos, de 2024, o planeta Terra ele tem mais de 8 bilhões de seres humanos. Existem mais de 8 bilhões de seres humanos que permeiam esse planeta Terra. E Deus quer, para poder atender a demanda de todo esse grande número de pessoas que existem no planeta Terra, Ele manifesta a sua graça, o seu favor, de diversas maneiras, com um único objetivo. A palavra multiforme, ela significa dizer agir de várias formas diferentes, de vários modos diferentes, que é para tentar conquistar, atender a demanda das pessoas. A multiforme, um bom exemplo de multiforme seria como um arco-íris que tem diversas cores, que cada cor ela tem uma expressão diferente uma da outra. Na epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 4, versículo de número 11, 12, 13, Paulo ele define, o Espírito Santo toma o apóstolo Paulo, que é para definir como Deus ele vai se expressar de maneira multiforme, que é para poder atender a demanda das pessoas e que é para poder salvar as pessoas. No versículo 11, no versículo 11 da epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, ele declara o seguinte, que ele mesmo concedeu, ele quem? Deus, concedeu uns para apóstolos, outros para pastores, outros para profetas, outros para evangelistas, doutores e mestres. Você vê que, e no versículo 12 ele declara o seguinte, que com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, no caso os cristãos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo, no caso a igreja. Eu me lembro que isso talvez já permeou na tua cabeça, como tem permeado na cabeça de muitas pessoas. Se Deus é só um, se Jesus se Cristo é só um, se Deus é só um, por que existe tanta igreja evangélica? Por que existe tantos pastores? Por que existe tantos profetas? Por que existe tanta denominação? Por que existe tantas igrejas? Por que existe tantas denominações evangélicas? Se Jesus é só um. É exatamente por causa disso, meu amigo, minha amiga, por causa da multiforme graça de Deus. Deus quer, para poder salvar as pessoas, Deus ele manifesta a graça dele de diversas maneiras, com um único só objetivo, que é de salvar a humanidade. Você, por exemplo, tem denominações que eles têm um carisma dele, Deus usou aquela liderança com um carisma diferente, que é para atender a demanda de um certo grupo de pessoas. Tem igrejas, por exemplo, que é para que pessoas se sentem bem, por exemplo, ouvindo um fundo musical, por exemplo, de quebrantamento. Tem outras igrejas, por exemplo, que é para poder se sentir bem. As pessoas elas louvam, elas batem batuque, elas dançam, elas pulam, ou seja, o objetivo é só um, meu amigo, minha amiga, é de Deus ele cativar, atender a demanda de outras pessoas, como tem outros, no caso do missionário, que Deus ele vai usar, que é para atender as pessoas nas redes sociais, como outros Deus ele vai usar, que é para evangelizar um grupo de pessoas que se encontram nas aldeias, outros nos matos, outros, por exemplo, na Assembleia Nacional. Ou seja, Deus ele tem várias maneiras, meu amigo, minha amiga, de operar, de agir. Outros, por exemplo, Deus ele ungiu a eles, lhe deu o talento que é para fazer grupos familiares. Outro Deus vai usar que é para ser um vaso na empresa onde ele trabalha. Outro Deus ele vai usar que é para
que é para pregar em igrejas grandes, outras igrejas pequenas. Meu amigo, minha amiga, o reino de Deus, ela é um mistério. O reino de Deus é uma revelação, não se explica a maneira como é que Deus ele opera, que é para poder atender, que é para poder salvar as pessoas. Você vê que o apóstolo Paulo, o Espírito Santo, ele toma Paulo que é para falar que a uns Deus concedeu, e ele concedeu uns para apóstolos. Você vê que tem uns que Deus ele gritou na mente, no coração, você vai ser apóstolos, que é para realizar o ministério de apostolado em um certo ramo, em um certo setor. Outros Deus ungiu eles que é para ser profetas, que é para ouvir a voz de Deus espalhar para um certo grupo de pessoas. Outro Deus ele vai ungir que é para ser evangelistas. Você vê que o missionário está enquadrado no ramo do evangelismo, ou seja, Deus ele unge uns que é para evangelizar, seja nas redes sociais, seja nas aldeias, seja no bairro, ou seja, meu amigo, minha amiga, Deus ele tem várias maneiras de usar. A obra de Deus, ela é uma revelação, ela não se explica, meu amigo, minha amiga, porque o missionário, assim como os evangelistas, os apóstolos, os profetas, os doutores, os mestres, não passam mais, meu amigo, minha amiga, do que um instrumento que Deus ele vai usar, que é para poder salvar as pessoas. Eu já vi as pessoas, é isso, meu amigo, minha amiga. Quando as pessoas elas não conhecem Deus, quando as pessoas não têm comunhão com a palavra de Deus, as pessoas elas se colocam na postura de falar besteira, de falar à toa e de julgar segundo o entendimento humano. Já vi muitas pessoas falando assim, olha, para mim pastor tem que ter igreja grande, com mais de 5 milhões de pessoas, com mais de 10 mil pessoas. Para mim pastor tem que pregar na televisão, para mim pastor tem que pregar em igrejas grandes, tudo bem. Vou dar um exemplo como é que a multiforme graça a Deus ele opera, e Deus como é um Deus que não cabe no infinito, ele está acima da racionalidade humana. Vou dar dois exemplos. Por exemplo, dois homens que receberam, que Deus deu o dom, que é para pregar. Por exemplo, um Deus deu o dom de pregar, de alcançar 5 milhões de pessoas. Ele pregou, ele ganhou 5 milhões de pessoas. E tem um outro que talvez não teve a graça de pregar para 5 milhões de pessoas, de ganhar 5 milhões de pessoas, de pregar nas redes sociais ou na televisão. E esse que talvez ganhou 5 milhões de pessoas, ele olha para aquele que só ganhou 2 almas. Ele diz assim, não se compara, vê, eu ganhei mais do que esse que só ganhou 2 almas em toda a história da vida dele. Eu preguei para multidões a mais de 5 milhões de pessoas. Mas como a graça de Deus ele é multiforme, como o reino de Deus é um mistério, e que os pregadores, os embaixadores, os apóstolos, os profetas, os mestres, os evangelistas, os pastores, os doutores, os mestres, os diabos, não passam mais do que um instrumento que Deus ele usa. Deus ele pode pegar aquele que ganhou 2 pessoas, e naquelas 2 pessoas que ele ganhou na história da vida dele, Deus pode usar uma daquelas 2 pessoas que é para ganhar 20 milhões de pessoas, 40 milhões de pessoas, assim a ultrapassar aquele que ganhou 5 milhões de pessoas. Sabe por quê, meu amigo, minha amiga? Essa obra, ela não é dos homens. A obra, ela é de Deus. Ela é feita pelos homens, com o objetivo de salvar a humanidade. Por isso, você que talvez, porque as pessoas elas não têm entendimento, elas não têm comunhão com Deus, elas não conhecem Cristo, e muitos se colocam na posição de julgar causas espirituais, dizendo que, por que tem tantas igrejas se Deus é só um, se Jesus é, olha, sai da tua igreja, vem para a minha igreja, porque a minha, para começar, meu amigo, minha amiga, igreja, ela não é de homens, a igreja é de Deus e é de Cristo. Cristo declarou dizendo o seguinte no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículo número 18. Em verdade te digo que tu és Pedro, se referindo à pedra, que significa pequenos blocos de pedras rochosas. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ele ou contra ele. A igreja, meu amigo, a eclésia, a comunidade cristã, ela não é de homens, ela é de Deus. Não importa se o homem esteja
Deus tocou no homem, o homem abriu a igreja. Você vê que isso da multiforme graça a Deus é algo tão misterioso que você vê que um pastor, por exemplo, Deus lhe dá uma visão, ele abre uma igreja, aponta o pastor, podem começar a juntar e de repente eles se separam, o outro ele vai, abre uma outra igreja e aquele que abre uma outra forma eclesiástica, ele começa a dirigir, consoante o tempo, Deus usa outras pessoas naquela forma eclesiástica, naquela denominação, e ele vai abrir outra igreja, outras denominações, assim sucessivamente. Sabe por quê, meu amigo, minha amiga? O reino de Deus é um mistério. Quem é o dono, quem é o patrão da igreja? É Deus e Jesus Cristo. E todas aquelas pessoas, todos esses que ocupam cargo de missionário, de evangelista, de pastor, de profeta, de apóstolo, de mestre, de doutor, não passam nada mais, assim como missionário, de vaso, de instrumentos que Deus ele usa para pregar. Talvez você fale assim, missionário, mas eu não tenho o dom de pregar, como é que eu sei que Deus me escolheu? Tudo bem, você pode não ter o dom de pregar, mas você tem a graça de Deus, o favor de Deus na tua vida. Deus ele pode usar você do teu jeito, da tua maneira, que é para você alcançar as pessoas da tua família, do teu bairro. Deus pode te usar, que é para você evangelizar as pessoas da tua casa, da tua família, sem necessariamente você pregar nas redes sociais ou abrir uma igreja. Olha, meu amigo, minha amiga, cada pessoa que aceitou a Cristo Jesus, ela tem um dom dado da parte de Deus. Eu não preciso imitar pregadores famosos, você não precisa imitar pregadores famosos e vice-versa. Sabe por quê, meu amigo, minha amiga? Porque cada um tem um dom que recebeu da parte de Deus e o dom só é manifestado, só é revelado quando a pessoa ela toma a decisão de aceitar a Cristo Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida e de viver uma vida para Deus. Deus ele revela o dom e Deus ele vai usar você como tem usado o missionário, do teu jeito, da tua maneira, da tua forma de ser. Deus ele vai te usar para alcançar um grupo de pessoas que ele selecionou, que somente você irá de ganhar com teu grupo. Você vê que Deus ele deu a uns, isso é sobre até a parábola dos talentos, que um Senhor deu 10 talentos, outros deu 5, outros deu 1. Depois diz o texto que cada um segundo a sua capacidade. Ou seja, Deus ele conhece, Deus ele sabe a capacidade de cada pregador de alcançar um certo grupo de pessoas. E muitos, como não têm o conhecimento, como são ignorantes, como não se aprofundam na palavra de Deus em Deus, chegam até a dizer a besteira que Deus escolheu ele que é para pregar em todo mundo, que é para ser pregador tudo. Meu amigo, minha amiga, nós somos limitados a tempo, a espaço e a circunstância, mas como Deus ele é ilimitado, Deus como não cabe no infinito, ele manifesta a graça dele de múltiplas formas, maneiras, que é para poder atender a demanda de todas as pessoas, de todo o grupo. E no versículo 13 diz que até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade. Essa palavra varonilidade significa audácia, intrepidez, coragem, e cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a unidade da fé de Cristo Jesus, nosso Senhor. O objetivo, meu amigo, minha amiga, é salvar a humanidade, porque a palavra de Deus ela declara no seguinte, que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Quem concede uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, para missionários, para diáconos, para reverendos, para doutores, para pastores e mestres, é Deus e é Cristo, com o objetivo de aperfeiçoar, para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Ou seja, a obra de Deus ela tem que crescer. É por isso que Cristo declarou dizendo o seguinte, que grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Rogai ao Senhor que envie mais ceifeiros para a sua seara, para a sua seara ou para o seu campo. Quem envia trabalhadores que é para trabalhar no campo é o próprio Deus. Amém? Para mim, Deus ele falou que ele quer que eu seja um missionário e no momento Deus ele quer que eu desempenhe o ministério nas redes sociais, que é o canal que Deus ele abriu para mim poder pregar. Para outros, Deus ele soprou que é para abrir a igreja. Para Deus ele soprou que é para ir nas aldeias, nos matos. Meu amigo, minha amiga,
O reino de Deus é um mistério, não se explica. O que você e eu temos que entender, que temos que saber, nós temos que ficar na posição que Deus nos chamou. Por isso, meu amigo, minha amiga, não adianta você entender como é que Deus falou que é para mim ser missionário. Essa é a vocação que Deus me deu, ponto final. Como também não cabe a mim entender como é que Deus chamou que é para ser evangelista, doutores, pastores. Mas o mais importante é que nós temos que entender que cada um, Deus ele concedeu um dom. No meu caso, missionário, para outros pastores, para outros evangelistas, para outros mestres. O mais importante é que é para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho da obra de Deus. Porque o nome que tem que ser glorificado não é o meu nome, não é o teu nome, mas sim o nome de Jesus Cristo. E o missionário não passa mais nada do que os outros pregadores que pregam, do que instrumentos usados nas mãos de Deus. Ninguém deve se gloriar de fazer a obra de Deus. Se nós estamos a fazer, é a graça, é o favor de Deus, é o amor de Deus, é a compaixão de Deus, que Deus ele quer salvar a humanidade. Amém? Espero que essa simples mensagem que o Espírito do Senhor me enviou sobre a variedade da graça de Deus e a multiforme sabedoria de Deus, como Deus ele opera, nos ajuda a refletir e a entender como é que Deus ele trabalha. Amém? Vou fazer a oração em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, pelo Senhor me dar a graça de poder ser mais um instrumento nesse dia, de poder assim obedecer à voz do Teu Espírito e deixar o Senhor falar por intermédio de mim para essa pessoa que talvez era leiga, ignorante no assunto, da maneira como é que o Senhor opera, que é para poder atender as demandas de todas as pessoas. Ajuda ele a arrancar tudo que é entendimento, Espírito Santo de Deus, e que o Senhor lhe ajude a tomar a decisão de aceitar a Cristo Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, de se converter, que é a mudança de direção, e de levar uma vida séria com o Senhor. Só tenho que louvar e agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, se hoje você ouvir a voz do Espírito de Deus, não endureça o teu coração. Tome a decisão de vir para Cristo Jesus e não seja tímido, porque os tímidos, meu amigo, minha amiga, Deus ele vomita. Tome a decisão, não tenha medo de se posicionar. Assim como Deus me deu coragem de me posicionar e de obedecer ao ministério de missionário, não tenha medo de se posicionar, porque o que vale não é aquilo que as pessoas falam de você, o que vale é a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo ele fala que você vai ser isso, obedeça e Deus ele vai te honrar. Amém? Tenha um bom final de semana, um forte abraço. Espero estar com vocês da parte do Espírito Santo na próxima mensagem que o Espírito me iluminar durante a semana para partilhar com vocês. Desejo a todos vocês um bom final de semana, de mês de março. Espero estar da parte do Senhor Jesus com vocês até na próxima mensagem. Um forte abraço, até a próxima, tchau.